Olá, amigos. Nessa conversa nossa de hoje, nós vamos responder perguntas de diversas mães sobre uma dúvida crucial. Como será o primeiro dia de aula de meu filho? Ou seja, como preparar meu filho para esse primeiro dia? Bom, então a nossa conversa, pelo que a gente vê, vai ser dedicada àqueles pais, digamos assim, de primeira viagem. Tá? Ou seja, aqueles que estão se preparando para levar o filho à escola pela primeira vez. E estão ansiosos e preocupados em relação ao qual será a reação de meu filho. Vamos começar então observando ou analisando a porta de uma escola de educação infantil em seu primeiro dia de aula do ano. Aí nós podemos perceber que há crianças que chegam ansiosas pelo novo, um pouco desconfiadas a princípio, mas que se soltam imediatamente após o contato com as professoras, com os colegas, com o ambiente. Eles têm confiança no ambiente, eles têm confiança em si mesmos, eles não estão com medo de nada. Essas crianças se despedem das mães sem qualquer medo, sem demonstrar tristeza alguma. Há outras que não desgrudam da mãe e insistem em voltar para casa. Choram, berram, esperneiam, tentam convencer a mãe que a pior coisa do mundo que ela está fazendo é deixá-la naquele ambiente hostil. Nesse segundo caso, aí vem aquele problema. Algumas mães desistem e levam seu filho de volta para tentar, quem sabe, no dia seguinte. Essas apenas adiaram o seu sofrimento de mãe, que vai ter que enfrentar tudo de novo no dia seguinte. Agora, já algumas mães preferem ficar um pouco na escola com seus filhos. É bom combinar com a direção, com os professores, etc. Já que estar na escola acaba permitindo algumas interferências que vão poder atrapalhar a rotina normal daquele colégio, daquela escola. Mas se a escola permite, nada a opor. O importante é tentar não interferir no processo pedagógico da escola. E mais importante ainda, é não transformar isso em rotina. Importante também que os pais conheçam muito bem qual o método que aquela escola utiliza para a ambientação da criança novata. Por que não conversar antes, trocar ideias sobre o assunto? Ficar por dentro qual a estratégia que a escola vai utilizar. Porque, sabendo tudo isso, essa mãe pode evitar tomar atitudes que só vão atrapalhar a adaptação do seu próprio filho. Interferir numa metodologia sem conhecê-la corretamente pode destruir toda a sua eficácia. Mas vamos agora ver, entre as crianças que foram deixadas chorando, há dois casos típicos, tá? O daquela que se adapta assim que esquece da mãe, ou seja, assim que a mãe se perde de vista, e aquelas que não se adaptam e mantêm seu comportamento de revolta o tempo todo. A adaptação, assim que a mãe some de vista, é o mais comum. Isso ocorre em diversos momentos da vida. Isso surpreende as mães, mas é real, isso ocorre várias vezes. Tá? Eu já vi crianças que se alimentam de tudo numa creche, por exemplo, que meus filhos estavam, e que as mães não acreditavam. Mas meu filho não toma sopa, não come legume, não come isso. Tem certeza que ele está comendo aqui? Está comendo tudo. E algumas mães precisaram assistir os vídeos de segurança, das câmeras de segurança, para se convencer de que aquilo era verdade. Os filhos só faziam essas artimanhas de não querer nada, não querer comer em casa. Lá no ambiente, com os outros colegas, faziam de tudo, comiam de tudo. Com maior tranquilidade. Então, aquelas crianças que insistem numa resistência permanente, ou seja, a insistência reativa, ela não se adapta nem com intervenções pedagógicas que são feitas pela escola, etc., realizadas por aqueles profissionais. Essa criança, sim, vai precisar de uma intervenção, então, psicopedagógica. Quem vai apontar essa necessidade é a direção da própria escola. Tá? Agora vamos ver por que tem tanta diferença assim entre essas crianças que vão no primeiro dia a uma escola. Ou seja, aí vamos ao ponto. Como preparar meu filho para que ele esteja na situação de fácil adaptação? A diferença, aí está a chave, a diferença está no equilíbrio emocional dessa criança, na segurança afetiva que essa criança tem construída dentro de si, na habilidade de relacionamento interpessoal que os pais conseguiram construir nela. Tá? Então, educar a criança visando o seu equilíbrio emocional, a sua segurança afetiva e a sua habilidade no relacionamento interpessoal, é a tarefa dos pais. É uma tarefa trabalhosa, é uma tarefa de muita responsabilidade, é
a tarefa educacional da família. Tá? Crianças que foram educadas, então, por exemplo, sem estarem grudadas em seus pais, conseguem construir uma sensação de segurança pessoal muito mais sólida do que aquelas crianças que desenvolveram total dependência afetiva. No meu livro Afetividade na Educação, eu mostro detalhadamente como fazer isso em cada fase do desenvolvimento da criança. Mas vamos sintetizar aqui 5 dessas dicas, tá? Que poderão evitar que esse primeiro dia de aula seja um transtorno para você. Primeira dica, colo. Colo é transporte. Assista o nosso vídeo sobre isso. Tá? Leia o artigo e veja os detalhes. A ideia é o quê? Faça todos os afagos, todos os carinhos de seu filho com ele no berço. Então eu explico isso detalhadamente nesse vídeo, nesse artigo. Qual é o significado do afago da criança e qual é o significado da criança estar no berço. É importantíssimo isso. Então, colo, lembre-se, é transporte. Não é para ficar o tempo todo com a criança no colo. Então não deixe que as crianças fiquem com ele no colo o tempo todo. Às vezes a gente tem que ser grosso até. Posso pegar no colo? Não, não pode. Por que não pode? Você é grosso. Não pode porque ele vai acostumar a pegar no colo, vai ficar inseguro futuramente, vai dar problema futuramente. Então, colo é transporte. Crianças que estão constantemente no colo desenvolvem uma insegurança emocional muito forte e criam uma forte dependência aos pais. Essa dependência é muito difícil de ser desconstruída depois. Segundo ponto, creche. Se puder, coloque seu filho numa creche confiável desde cedo. O relacionamento com outras crianças da sua idade é importantíssimo para o seu desenvolvimento cerebral pleno. Tá? Além disso, é a segurança que ele vai ter nele mesmo. A desvantagem que é apontada pelos avós, principalmente, é o afastamento afetivo entre pais e filhos durante o período da creche. É real. Durante o dia, a criança está na creche. Sim, mas essa relação afetiva deve ser reforçada todos os dias. Que horas? Entre a hora da saída da creche e a hora de dormir. Nessa hora, os pais devem se dedicar integralmente a esse relacionamento afetivo. E os pais estão muito mais descansados para fazer isso. Estão com muito mais pique para fazer isso. Minha sugestão? Enquanto o pai ou a mãe, se dedica ao famoso banho lúdico e afetivo, principalmente aquele que vai precisar sair logo em seguida, então vai dar o banho. Esse banho é mais brincadeira do que limpeza, mas é eficaz demais para esse relacionamento afetivo. E o outro, que não vai precisar sair mais tarde, tá? Um dá o banho, o outro assume o papel do massagista relaxante. Ele vai fazer a massagem relaxante para essa criança dormir, contando historinha, etc. São 2 momentos mágicos, 2 momentos de integração afetiva dos pais impagáveis. Ele pode ter passado o dia inteiro na creche, e ele passou o dia inteiro na creche se divertindo com colegas. E a integração com os pais ocorreu nesse momento mágico. Quantos minutos? Meia hora? Suficiente. Terceira dica, creches, ou as creches eu falei na segunda, né? Terceira dica, clubes ou parques, tá? Se você prefere não colocar na creche, você não conseguiu ir contra a ideia de sua mãe, sua avó das crianças, etc., tá bom, não ponha na creche. Mas leve essa criança sempre a algum parque, algum clube, para que a criança se acostume a conviver com outras crianças, desenvolva esse relacionamento interpessoal. Brincar com colegas da mesma idade cria segurança nessa criança e vai criar, justamente, desenvolver esse relacionamento interpessoal necessário para a sua autoconfiança. 4. Quarta dica, habilidades pessoais. Na fase sensório-motora, que equivale à fase anal freudiana, observe e estimule todas as conquistas e atividades físicas exploratórias, etc., da criança. Sem limitá-lo muito, tá? O importante é você tomar cuidado para que ela não se machuque, mas estimular a exploração, a conquista, tudo que ele quer fazer. Isso desenvolve o quê? Habilidade pessoal.
as habilidades que vão dar segurança, ela vai sentir que ela é capaz de fazer alguma coisa. Quinta dica, muito importante, uma coisa chamada escuta ativa. Isso é bom que os pais aprendam o tempo todo e façam isso a vida inteira. Significa o quê? Prestar atenção de verdade. A gente não presta atenção nem no nosso colega do lado, a gente não presta atenção em ninguém que fale, a gente quer mostrar o que a gente está falando e não quer saber o que o outro quer dizer, principalmente se é contra a gente. Tem que mudar isso. E desenvolva isso com o seu filho, ou seja, preste atenção de verdade todas as vezes que seu filho se dirigir a você. Não corte suas frases pelo meio, não. Deixa ele falar até o fim, mesmo que você saiba qual é a frase que ele vai falar. Você cortando a frase pelo meio, você inibe a autoconfiança que ele está desenvolvendo e cria nele uma dependência a você, a sua opinião, ao que você vai dizer. Ele nunca vai querer construir, nunca vai se achar capaz de construir nada. Ele vai achar que toda hora precisa que alguém construa para ele repetir. Ou seja, crie seu filho para ele ser autossuficiente e não para ele ser seu dependente. Essa é a chave, ok? Dúvidas? Escreva para mim. robertoanderson@gmail.com ou então mande uma mensagem pelo WhatsApp, que é 999135956. E para adquirir nossos livros, entre no blog e clique na capa de um deles, robertoanderson.blogspot.com. Os livros, com os respectivos links para adquiri-los, estão também no portal do nosso colégio, iup.org.br. Então você clicando lá, iup.org.br, que é o nosso portal, aí você vai ver as capas dos livros, clica e você pode adquirir pelo Mercado Livre. Tá? Um forte abraço a todos, escrevam, mandem suas dúvidas, façam seus questionamentos, suas críticas, e até o nosso próximo encontro, que eu estarei aqui esperando vocês com muito prazer.